Olá, meus queridos amigos, que a paz de Jesus esteja nos envolvendo hoje e sempre. Meu nome é Sueli e hoje nós vamos para mais um encontro virtual para estudarmos sobre o Evangelho de Jesus. Então vamos respirar fundo, buscar conexão conosco mesmo, libertar os pensamentos e rogar a Jesus, nosso Mestre, que esteja nos abençoando, aos bons espíritos que estejam nos acompanhando, para que possamos, nesses momentos de reflexão, apreender todo o conhecimento que os bons espíritos e que Jesus nos trouxe através de seu Evangelho. Senhor Jesus, se conosco hoje e sempre, que a tua paz, a tua luz invada o nosso íntimo e o ambiente em que estejamos, que assim seja. Meus amigos, o capítulo de hoje é o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, e nós vamos estudar o item 5, o ponto de vista. Bem, nós, como todo ser humano, cada um é uma individualidade particular, né? Nós somos espíritos criados simples e ignorantes e através das diversas encarnações nós vamos adquirindo experiência e conhecimento. Mas cada um traz dentro de si uma bagagem própria, né, de acordo com aquilo que vivenciou. E em diversos assuntos, cada um tem seu ponto de vista, ou seja, cada um encara determinado assunto sobre um aspecto, de acordo com a bagagem intelectual, moral, espiritual que já adquiriu. Especificamente nesse ponto de vista, o que os espíritos nos trazem existem dois pontos de vista a respeito da vida. Tem alguns que acreditam que esta é a única vida, a vida terrena seria a única, e portanto canalizam todas as suas energias, seu pensamento, toda a sua força para a vida terrena, esquecendo-se que existe uma vida futura. Então, na maioria das vezes, até mesmo nós que temos uma fé, que dizemos que acreditamos em Deus, muitas vezes canalizamos todas as nossas energias para as coisas materiais. E quando nós sofremos perdas materiais, sofremos demais, né? Vamos pensar, até o texto diz assim, às vezes agimos como aquele pobre que perde tudo e se desespera. Por quê? Porque a nossa força, a nossa intenção, o nosso coração está estritamente na vida material. Então, quando nós sofremos perdas materiais, alguém furtou o nosso veículo, alguém furtou o nosso celular, nós perdemos uma quantia em dinheiro, né? Nós perdemos diversos bens materiais, sofremos demais, ou até mesmo muitas vezes sofremos por não alcançar determinados bens materiais, ou por nossa condição financeira, olhando sempre quem está acima financeiramente, né? A gente sempre se compara em cima. Conquistar bens materiais é incorreto? De maneira nenhuma. Isso faz parte do progresso, né? Isso faz parte do nosso próprio instinto de sobrevivência. Conquistar o bem-estar, conquistar um conforto, tudo isso é muito lícito, desde que esse não seja o nosso único objetivo aqui na vida. Pois bem, sob o ponto de vista de quem tem fé na vida futura e a fé raciocinada que a doutrina espírita nos trouxe, ou seja, esta vida é passageira, ela só é um período em qual nós estamos experienciando nesse corpo físico, mas que a verdadeira vida é a vida do espírito, é a vida espiritual. E que somos espíritos eternos. E que
Deus nos criou a todos, simples e ignorantes, para que através das múltiplas reencarnações pudéssemos adquirir conhecimento e evoluir espiritualmente e intelectualmente. Sob esse aspecto, sobre esse ponto de vista, a vida fica mais leve. Vamos pensar um pouco? Se nós acreditamos somente na vida material, essas perdas materiais, a dificuldade material, ela nos faz sofrer muito. Decepções, depressão. Quanta gente não entra em depressão? Quantos não tiraram a própria vida por causa de falência financeira? Olha o peso disso, gente. No entanto, quando nós colocamos a nossa fé na vida futura e uma fé raciocinada, no sentido de que Deus nos criou a todos iguais, com chances iguais, na verdade, nas encarnações, nós vamos experienciando. Uma hora nós temos uma saúde de ferro e não temos dinheiro. Na outra nós temos muito dinheiro, que é uma experiência bastante difícil de administrar. Na outra nós vamos encarnar com um intelecto mais reduzido para desenvolver a parte moral. Na outra nós vamos trazer experiências dolorosas com a saúde para dar valor à vida, ao corpo físico. Então, nas diversas encarnações, nós vamos vivenciar as experiências que necessitamos para o nosso aprendizado. Então, os desafios, as vicissitudes da vida, os problemas, eles são encarados de uma outra maneira para quem tem fé, essa fé inabalável na vida futura. Primeiro, a transitoriedade da vida, que essa vida não é eterna e não é única. Segundo, de que com a fé inabalável na vida futura, a gente entende que tudo passa. Tudo passa. Por pior que seja a dificuldade, o problema, isso também passa. Foi a resposta de Maria quando Chico Xavier pediu a intercessão de Emmanuel, porque ele estava com um problema, e ele pediu conselho para Emmanuel, e ele tinha muita fé em Nossa Senhora. E ele pediu para Emmanuel interceder, buscando uma resposta para aquele problema. E a resposta foi essa: Chico, tudo passa. Tudo passa. Se nós vemos a nossa vida, mesmo essa vida material que estamos vivendo, nós já enfrentamos diversos problemas e passaram. Então esse problema que você está enfrentando agora, por mais difícil que seja, isso também passa. Mas que nós passemos por essas dificuldades com essa fé inabalável no futuro e fazendo o melhor que nós podemos fazer, sem desespero, sem sofrimento exagerado, né? Sem aquela angústia. Lógico, preocupação nós temos, a gente despende muita energia tentando resolver as dificuldades, mas que isso não ultrapasse a ponto de nos tirar o equilíbrio emocional e espiritual, né? Essa fé na vida futura, as pessoas que têm esse ponto de vista, ela consegue levar esses problemas e a nossa vida aqui mais leve, que é o que seria ideal para nós. Não que nós devamos desprezar a vida material, não é isso. Estamos no mundo, né? O homem no mundo, tem até um trecho do Evangelho falando sobre o homem no mundo. Jesus veio ao mundo, ele viveu como homem no mundo, ele foi às bodas de Caná, ele participou de festa de casamento, ele bebia vinho, ele se alimentava, ele participava das reuniões na sinagoga. Então ele participou das coisas do mundo, mas sem deixar que essas coisas do mundo tirassem o seu equilíbrio espiritual e moral. Então vejamos, a partir do momento em que temos ciência e que temos fé e que acreditamos, por ser a ideia mais lógica que surgiu até agora, de que nós somos espíritos
Nós somos filhos de Deus, todos nós, criados da mesma fonte. E o nosso objetivo é, através do mergulho na matéria, do contato na matéria, no contato com essas provas, né, com essas dificuldades, nós voltemos à fonte criadora, que nós podemos chamar de, tem gente que chama de Deus, de Pai, de Alá, de Jeová, de força inteligência, de, enfim, o nome que nós vamos dar não importa. O que importa é que Deus, a fonte criadora, inteligência suprema, nos criou todos com a mesma oportunidade. Então, muitas vezes nós vamos nos comparando com as outras pessoas, né? E ficamos angustiados pela falta ou pela falta de bens materiais, mas, queridos, sejamos gratos por tudo aquilo que vem até nós, de bens materiais, de provas e até mesmo de dificuldades, né? Paulo de Tarso, numa das suas epístolas, fala, né, em tudo dai graças, agradeça tudo. E quando chegar uma dificuldade, um desafio, vamos parar, pensar, entrar em contato, em oração, pedir a ajuda de Deus, dos bons espíritos, para enfrentar aquela situação da melhor maneira possível, com as melhores escolhas, sempre tendo como regra o Evangelho, né? Amar a Deus sobre todas as coisas materiais, e ao próximo como a si mesmo. Então, em toda atitude que nós tenhamos, em qualquer atitude, reflitamos se nós estamos infringindo uma dessas leis, se nós estamos fazendo ao outro aquilo que gostaríamos de receber, não é? E reflitamos em todos os nossos atos e pensamentos, para que nós passemos por essa experiência, por essa encarnação, de uma maneira mais leve. Hoje nós estamos vivendo um período aparentemente de caos no mundo inteiro, né? Mas tenhamos fé numa coisa: não cai uma folha da árvore sem que Deus esteja agindo. Então tudo tem um motivo e um objetivo. Por mais que nós não entendamos hoje as dificuldades que nós passamos, tenhamos essa fé inabalável, primeiro, de que tudo passa, segundo, de que Deus é um Pai amoroso, mas às vezes o pai precisa falar não para o filho. Então às vezes a gente pede algumas coisas em oração, ou a gente almeja algumas coisas para a nossa vida que não seriam bom para nós, por isso que nós não temos. Então vamos estar abertos para viver essa vida com mais tranquilidade, tendo em mente em que nós temos aquilo que nós precisamos e merecemos. Então façamos de tudo para sermos merecedores de maior abundância. E aqui a gente não diz somente abundância na parte material, que também é importante, mas abundância de saúde, abundância de alegria, abundância de bons amigos, abundância de paz, abundância de trabalho digno e honesto, abundância de felicidade. Ah, mas a felicidade não é deste mundo. Tem um trecho do Evangelho: a felicidade total não é deste mundo, mas nós podemos fazer aqui e agora, do nosso ambiente, né, das pessoas que nos rodeiam, do círculo onde nós temos contato, fazer o ambiente melhor que pudermos. Que sejamos aqueles que levam a paz e não a discórdia. Que sejamos aqueles que levam a tranquilidade e não a opressão. Que sejamos aqueles que levam uma palavra amiga e não uma palavra de destruição. Que sejamos o sal da terra, né? O que o sal faz? Ele dá sabor na medida certa e sempre com equilíbrio. Então busquemos sempre, com equilíbrio, ser aquele que vai trazer sabor à vida. Olha que lindo isso do Sermão da Montanha. Aquele que vai trazer a paz, aquele que vai trazer a compreensão, né?
sempre com a fé raciocinada e com a firmeza também. Às vezes a gente tem uma ideia equivocada do que seja bondade. Bondade não é dizer sim para tudo, mas bondade é ter sempre o amor no coração, mesmo quando a gente fala não. Mesmo quando a gente negar alguma coisa a alguém, porque é o melhor que a gente acha. Ou quando a gente fala não, preservando a nossa integridade física, moral, a nossa paz, né? Então, a questão aqui é trabalhar os nossos sentimentos para que eles estejam sempre equilibrados. Com o equilíbrio de sentimentos, de pensamentos, nós podemos enfrentar todas as dificuldades. Quando a gente se vincula a um segmento religioso, quando a gente se vincula, por exemplo, à doutrina espírita, isso não quer dizer que os nossos problemas, as nossas tribulações, os nossos desafios na vida vão ser retirados. Muito pelo contrário, eles permanecem, porque esse é o nosso propósito evolutivo, porque essa é a nossa matéria a ser aprendida nessa grande escola que é a vida. Mas com a fé inabalável, com a ajuda dos bons espíritos, com o trabalho do sentimento, com o trabalho do nosso equilíbrio moral e espiritual, nós conseguimos passar por essas provações, por essas tribulações de uma maneira mais leve. E, gente, nem tudo que a gente passa aqui é expiação ou prova. Às vezes são consequências dos nossos atos nessa própria vida. Então, levemos tudo com mais leveza, com mais calma, com mais tranquilidade. Vamos respeitar o ponto de vista das outras pessoas, que muitas vezes não é o mesmo que o nosso. Quando alguém perguntar o nosso ponto de vista, nós podemos expor. Mas vamos evitar contendas inúteis. Sabe, o fermento que leveda a massa? Muitas vezes as contendas são inúteis a respeito de religião, de futebol, de política e de vários temas. O que falta hoje é benevolência, é nós ouvirmos o outro. Vamos ouvir mais, vamos entender o ponto de vista do outro sem criticar, porque cada um tem uma experiência de vida. Mas não nos esqueçamos de que Deus está no comando de tudo. Então não nos desesperemos, seja com as notícias das mídias, seja com as tribulações que nós estamos vivendo. Não vamos nos desesperar. Vamos ter fé e confiança em Deus. Vamos olhar a vida sobre esse ponto de vista da vida futura. Uma vida que é eterna e que pode ser melhor na próxima encarnação se nós conseguirmos passar por essa de uma maneira mais leve, com mais equilíbrio, viver esse período de transição que a Terra está passando de uma maneira equilibrada. Ah, mas é difícil, porque a própria atmosfera está pesada. Então sejamos aqueles que faz tudo mais leve, que contribui para que os ambientes em que a gente convive sejam mais leves, sejam menos de contenda, de desafios, de competição, de ver quem tem mais razão. Não, porque eu tenho razão, não, você tem razão. Não. Nosso ponto de vista serve para nós e a gente segue ele. Não quer dizer que segue pelo outro, mas vamos respeitar os pontos de vista, tá bom? Que nossa semana seja excelente, que tenhamos uma semana cheia de grandes oportunidades, que Jesus nos abençoe. Façamos um pensamento pela paz no mundo, pela paz na nossa cidade, no nosso país, no nosso lar, e que sejamos aquele que leva a paz, que leva a harmonia, que leva uma palavra de conforto, para que sejamos espelho, né? Que tenhamos como espelho Jesus e que possamos refletir, pelo menos um pouco, da grande lição que Ele nos trouxe no seu Evangelho. Muita paz a todos.